bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos o grupo 1 da matéria de SMA, do semestre 25.2. Eu sou o Carlos, aqui a gente tem o Pedro, o Matheus e o Vitor, e o Arthur gravou um trecho à parte que vai estar no vídeo também. Bom dia, eu sou o Arthur Bartz. Mas vamos introduzir aqui. Na primeira parte, a gente fez uma revisão da literatura baseado para a cadeia de suprimentos. Então, nossa ideia inicial era onde a gente ia ter múltiplos armazéns, a gente queria prever a demanda e compartilhar, ter um compartilhamento de estoque, qual era a melhor alocação de recursos, dado uma cadeia de estoques que a gente tivesse. Então, a gente queria prever essa demanda e ver qual era a melhor alocação, se alguém precisasse de comprar também, quem era o melhor fornecedor, se ia precisar comprar, se era melhor pedir de outro estado. Então, a gente começou com essa ideia e depois a gente foi buscar um pouco na literatura a base que a gente tinha. Então, inicialmente, a gente fez essa revisão. Pode descer, por favor, aí o documento. Então, a gente fez diversas strings de busca, assim como a gente explicou já na primeira fase, e a gente chegou a 4 artigos que estão aqui embaixo. Pode descer mais um pouco. Aí. A gente tem temos 2 para seleção de fornecedores, e 2 que era para agendamento de pedidos, que a gente viu que tinha um pouco de relação com o que a gente queria fazer inicialmente. Mas por alguns desafios, pelo tempo limitado também, a gente escolheu focar no de 2015, que a ideia dele é a seleção de fornecedores, especificamente. E a diferença dele para os demais é que ele usa sinergia, ou seja, ele vai não considerar um único produto específico, ele vai considerar um conjunto de produtos que, se fossem considerados de forma unitária, não teria o mesmo efeito. Então, esse é o principal diferencial. E a gente pegou ele como base, ele não tem implementação no artigo, só a ideia. Então, a contribuição do nosso trabalho é mais a implementação e algumas melhorias que vão ser explicadas aqui para frente, como é que foram feitas. Então, vou chamar o Matheus para explicar as tecnologias que a gente usou no trabalho para implementar. Boa noite. A gente escolheu usar as tecnologias que são o Java por conta do JAD, porque o JAD ele iria nos dar, né, o protocolo de comunicação FIPA, que facilitaria ali em ver toda a conversa entre todos os agentes que teríamos, toda essa negociação e o que aconteceu. E aí foi por isso que escolhemos essas tecnologias para nós usarmos. Também utilizamos ali um pouco de JavaScript e React só para a gente fazer uma interface de configuração de tudo aquilo ali que a gente roda e de como iria funcionar algumas coisas nessa negociação. E para falar um pouco mais de cada agente e de como foi feita essa modelagem, o Vitor ele vai se aprofundar um pouco mais nisso. Olá, tudo bem? Vou apresentar para vocês um pouco, então, da modelagem que a gente fez. Falando da modelagem dos multiagentes, nós temos primeiro um TDA, que é o Task Decomposer Agent. O TDA ele funciona da seguinte maneira: ele vai determinar o conjunto de produtos necessários que a gente está buscando aqui na nossa aplicação. Em segundo ponto, a gente tem um Coordinator Agent. Ele é o agente principal aqui na nossa aplicação, porque é ele quem controla as interações entre os agentes envolvidos no modelo de negociação. Então, ele quem vai instanciar os BAs, que são os Buyers Agents, e os fornecedores, que são os SAs, que são os Sellers Agents. Ele vai configurar, inclusive, as estratégias de negociação dos BAs para os diferentes fornecedores e os diferentes bandos de produtos. Ele controla toda a barganha multilateral entre os BAs e os SAs para determinar futuramente depois o vencedor. Em terceiro lugar, nós temos o SDA, que é o Synergy Determination Agent. Ele principalmente vai gerar os Product Bundles, que são os pacotes de produtos preferidos de acordo com as preferências da empresa. Então, ali no início, a gente determina isso. O BA é o Buyer Agent, então ele representa a empresa que compra. A empresa quer comprar um produto e aqui ele vai conduzir a barganha bilateral com o SA. E logo o SA, no caso aqui o BA, ainda falando do BA, ele vai receber
tá? Um pedido de seleção de fornecedores e as suas estratégias elas são configuradas pelo coordinator. O BA ele avalia a proposta ou contraproposta enviada pelo seller. Ele toma a decisão de aceitar ou rejeitar, ou ele pode gerar também uma contra-oferta. O seller agent ele vai representar o fornecedor aqui na nossa modelagem. E da mesma forma, ele funciona como um buyer. Ele vai trocar proposta com o BA, ele recebe contraproposta do BA, então ambos podem fazer contraproposta. Ele avalia o lance, decidindo se aceita, rejeita ou cria de novo aí uma contra-oferta. Basicamente, essa é a nossa modelagem inicial dos sistemas multiagente. E, bom, no nosso projeto, como já falaram, temos 5 diferentes agentes. E um deles é o TDA, né, que é o Task Decomposer Agent. E basicamente ele inicia todo o nosso processo de negociação entre agentes, onde ele define a demanda de produtos que precisa ser atendida e além disso ele dispara o processo de seleção de fornecedores e simula mudanças dinâmicas no mercado. Eu vou passar mais ou menos aqui no código dele e explicar um pouco o comportamento dele. E basicamente o que a gente tinha dele há algumas semanas atrás, no início do projeto em si, ele era um agente bem simples, que ele era estático e limitado, ele tinha demanda fixa, onde era sempre selecionado os mesmos produtos e possuía só uma única execução. Era dado 30 segundos de delay e depois ele parava de executar. Ou seja, a partir do momento que uma negociação se encerrava, todo o nosso sistema de multiagente se parava por causa disso. E isso era algo que a gente tinha que resolver. Aí a gente implementou aqui cenários diferentes de demanda, né, que conforme eu vou explicar posteriormente no código, esses cenários eles são escolhidos de forma a mudar sempre esse cenário e ficar com o sistema sempre rodando sem parar ele em nenhum momento, como era anteriormente. E aqui a gente pode ver na linha 19 até a linha 25 os nossos cenários de demanda que a gente tem aqui. E outra mudança foi a geração contínua e automática, né? Que é justamente esse comportamento contínuo de nunca parar a execução, que a gente pode ver aqui na linha 36 até a 41, que seria justamente a cada 45 segundos ele muda, né? Ele escolhe um novo cenário, ele muda o cenário e envia isso para o nosso CA, que é o Coordinator Agent, que é o nosso agente coordenador, né? E além disso, outra mudança que a gente fez foi uma seleção inteligente de cenários, que a gente pode ver aqui na linha 57, no Private Void Change Demand Scenario. Isso, o que esse código faz, basicamente, ele garante que a gente não repita o mesmo cenário consecutivamente, tornando a execução do código num loop, né? Num loop infinito ou o que seja. Além disso, a gente também implementou um processamento em tempo real, que aqui a gente fez o uso do Cyclic Behavior, né? O agente cíclico. Deixa eu ver onde está. Aqui, na linha 43, fica claro, né, que a gente está usando comportamento cíclico aqui, né? E isso justamente é esse comportamento de ficar ouvindo continuamente por novas mensagens.
E aí, contudo, né, a gente consegue receber mudanças de demanda a qualquer momento, assincronamente. E, bom, basicamente foram essas as mudanças que a gente fez para justamente tornar esse TDA, esse agente, mais dinâmico, a fim de do código ter uma execução e uma execução mais certeira e dinâmica. Bom, resumindo, antes a gente só tinha uma execução só de 30 segundos e depois ela parava com demanda fixa e que não respondia a mudanças e que depois da primeira negociação ele ficava ocioso. E agora, com o código que a gente tem um TDA contínuo que roda indefinidamente, né, a todo momento, com demandas variáveis e ele roda em tempo real, mudando as demandas automaticamente. Ele é inteligente, evitando repetir o mesmo cenário. E, bom, basicamente isso que é o nosso TDA que ficou. E agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante. Bom, e no artigo ele vai explicar algumas técnicas que ele usa que a gente tentou implementar aqui para melhorar um pouco essa questão da seleção de fornecedores, né? A primeira delas, eles vão usar métodos fuzzy, né? Métodos nebulosos, que a principal utilidade deles aqui vai ser na determinação das características qualitativas que eles usam no artigo, que eles usam o preço, a entrega, a qualidade, o serviço. Então, a qualidade do serviço não teria o sentido de utilizar números determinísticos, né? Então, meio que eles vão usar essa questão nebulosa para essas questões qualitativas. Então, essa é a principal função que eles usam para... Essa é a principal técnica que eles usam para isso. E agora o Pedro vai explicar outras duas técnicas aí que eles utilizam no artigo também. Então, falando um pouco, né? A gente primeiro modelou nosso sistema, né? Com o Behavior, usando do JAD, o FSM Behavior. Então, basicamente, é uma máquina de estados finitos e o comprador, ele manda um send request e então ele vai obrigatoriamente para o wait for proposal e do wait for proposal ele pode ir para o evaluate proposal ou end negotiation, que é como ele gerencia o fluxo da negociação. Além desse padrão de máquina de estados, a gente também usou uma função não linear, que é basicamente como você saber se a oferta foi boa e fazer uma contraproposta. Então, no Concession Service, né, a gente está implementando essa função não linear e tem um número de deadline, né, a quantidade de rounds que vai acontecer em uma negociação. Então, por exemplo, tem a função gamma, para o vendedor, se for alta, significa que o vendedor ele não cede tão rapidamente na negociação. Mas quanto mais for passando o tempo, mais ele está apto a fazer concessões. E o comprador seria a mesma lógica de, de máximos de rounds, né? E outro algoritmo que a gente implementou foi o Branch and Bond, né? Que basicamente todas as negociações, elas têm o coordinator agent, por exemplo, que determina quantos são os lances, né? São 5 lances vencedores, por exemplo, e 3 fornecedores. Então, como ele escolhe a combinação ótima que vai atender? Então, ele chama o nosso winner determination service, que ele vai fazer uma busca nessas combinações. Por exemplo, ele vai incluir o S1, o CL1, ou ele vai excluir. Então, ele vai podando essas buscas que não vão alcançar o melhor resultado que ele já encontrou antes. E isso permite que ele encontre a solução perfeita sem ter que testar todas as soluções possíveis. É isso. Vou passar agora para o Matheus. Então,
pessoal, passando aqui um pouco mais sobre a parte prática, né, e como que tá funcionando o nosso projeto. Este aqui é aquele painel que eu falei anteriormente que a gente usou uma outra tecnologia para fazer. E aqui tem essas variáveis que o Pedro acabou de explicar, onde a gente pode definir uma gama. A gente tem os pesos em cima em cima dessas propostas e tal, né? O acceptance threshold de ambos, né? De comprador e vendedor, a gente consegue configurar aqui de maneira diferente. E aqui só um botão para enviar essa nossa configuração pro nosso sistema, né? E passando agora para rodar ele, a gente tem todo as etapas de que são necessárias para que seja executado o projeto. Está tudo descrito aqui no nosso README. E passando aqui mais para a nossa execução, né, o que a gente coloca para rodar, consegue vir aqui no nosso navegador e enviar essa configuração que definimos aqui e ele vai estar rodando. Aqui o nosso JAD é aberto. A gente pode abrir o sniffer para mostrar aqui como que está sendo toda essa comunicação. E selecionando aqui, né, os agentes e colocando, a gente vê aqui que, né, a gente já começa aqui com vários informes ao AMS, que a gente já teve uma rodada de requests, né, onde a gente teve um request do TDA para o CA. O CA, ele chamou o SDA, que chamou novamente o CA, e assim ele instanciou os bias, né? E aqui a gente vê eles sendo instanciados aqui, né? Conforme vai sendo pedido. E passando aqui embaixo a gente continua vendo toda essa comunicação, né? Do TDA com CA, e assim por diante. Aqui vai ficar rodando infinito, então por isso eu não vou me alongar em tudo isso aqui que está sendo mostrado, né? Mas aqui a gente vê e tudo, se eu selecionar aqui, a gente vê todas essas outras comunicações que foram feitas, né? Um pouco mais abrangentes, porque a gente tem um número maior de bias sendo instanciados. E por enquanto é isso, né? De melhorias que a gente tem para fazer, que a gente enxerga aqui que esse projeto poderia melhorar um pouco, é mais na questão do um pouco em dois aspectos, né? Que é quando a gente está aqui vendo o sniffer, a gente queria ver mais contrapropostas sendo efetuadas, né? A gente não vê tantas contrapropostas assim. E no nosso painel, nós gostaríamos que nessa outra metade aqui seja mostrado, né, o pedido e o ganhador, né, o buyer que foi escolhido para atender aquele pedido. No mais é isso, professores e colegas. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.